Fala, James. Beleza. Não, estamos repercutindo tudo. Não, do jeitinho que tá tudo pontuado aqui. Isso. Salgadinho já tá combinadíssimo. É isso aí. Não, o Pix caiu, tá ok. Tá ok. Beleza. Bye, bye. Good luck. Grande momento! Linha Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre Superman Imigrante. Olha só, hein? Interessante essa pauta, prestes a lançar o filme. Hoje, dia 8, é um dia muito especial. Muito especial. Será o dia em que seremos apresentados ao novo Superman oficialmente, e oficialmente será aberto o novo projeto da DC. Um projeto que, se começar muito bem, terá 10 anos. Se começar muito bem. Nutrimos muitas expectativas, principalmente porque estamos falando do maior cabeça de chave da história dos quadrinhos. Não faríamos isso se fosse um outro super-herói, no qual também gostamos, mas estamos falando aqui de Superman. Aproveitando, galera, este momento aqui, hoje é um dia especial Super Esquadrão Nerdola. Às 18 horas entraremos ao vivo pra gente conversar, fazer um aquecimento para este novo Superman. Eu, André, Giga e Carlão trocando uma ideia, vai ser bem legal. Já convido todos vocês a virem pro Esquadrão Nerdola, que será às 18 horas. Depois a gente vai pausar, mas a live continua para vocês continuarem trocando ideia no chat. A gente vai assistir o filme e voltamos para a continuação de um super programa que vai ser muito bacana, não somente com o Esquadrão Nerdola, mas com vários canais nerdolas. Teremos o Mário do Geek Raiz, Geração Raiz, vai estar o Alan do Geek Raiz, vai estar o Omar do Nerd de Família, a Deb do canal Deb Escreve e vários canais nerdolas com a gente, madrugada adentro. Mas vamos conversar sobre essa informação não, sobre essa percepção, sobre essa aspas do James Gunn que já tá causando na internet. Muitas pessoas cobrando a gente, muitas pessoas falando, nossa, fiquei preocupado com essa associação. Fica com a gente até o final. Vamos lá. Olha, depende muito do que, como o James Gunn eu tô aqui no grupo, eu, Gabriel e o James Gunn, então eu não posso falar tão mal quanto eu gostaria disso do James Gunn, né? Porque a gente tem todo um processo aí. Tem um protocolo, né? Tem um protocolo e um contrato assinado. Mas são duas vias. Ele pode ser a gente fala do bait, né? Que você adora. Será que é um lacre bait? Porque assim, a história do Superman é realmente a história de um imigrante. É isso. Ele não tá fugindo da história. Claro que dentro dessa pauta você pode enfiar politicagem, certo? Pode. Só que do outro lado, como eu disse no início, é a história do Superman. A história que o James Gunn... É interessante a discussão política dentro do filme no contexto do Superman interferir nos conflitos de outros países. Isso aí é legítimo. Isso aí a gente consegue enxergar, se o Superman existisse, isso iria acontecer. Se o Superman fosse no Oriente Médio e resolvesse a guerra, parasse a guerra. Quem que é responsável por esse Superman? Que tá em outro território se metendo. Isso é uma pauta política interessante dentro do filme. Entenda que pauta política não necessariamente é lacrate. Perfeitamente! Então, ele pode ter dado um lacre bait nisso aí, assim, que chegou o momento, né? Vou dar um lacre bait aqui, tá no contrato aqui, eu preciso dar o aceno, então eu vou dar esse aqui. Pode, como também pode ter alguma mensagem lacrate, claro que pode. Então são essas duas possibilidades. Nós não vimos o filme ainda, mas faltava tão pouco pra passar ileso, né, James? Hein, seu Jaime? Faltava tão pouquinho pra passar o marketing ileso. Faltava um pouquinho. Parece que ele falou, eu vou segurar a minha obrigação aqui. Eu vou segurar até o último momento. Eu não quero. Aí, lançou.
Mas vamos falar bastante sobre isso aqui. Já que o André falou de parar a guerra, né? Superman parou a guerra e o Santos também parou a guerra. É verdade. Só. E Tá? sem lacrate, E eu quero fazer um convite a vocês, tá? Um convite muito importante, inspirado em um grande treinador Renate. Hoje começa essa jornada, essa nova jornada. Então, vista a sua camisa do Superman. Ó, vista. Vá na padaria com a sua camisa do Superman. Vá no banco com a sua camisa do Superman. Vá no cinema com a sua camisa do Superman. Fique em casa com a camisa do Superman. E se você quiser, você pode, aonde você estiver, com a sua camisa do Superman, tira uma selfie e marca a Linhagem Geek, marca o meu perfil Gabriel_Alba, marca o André com a sua camisa do Superman. Porque nós estamos falando de um grande herói, de um grande personagem da história. Então, vista a sua camisa do Superman, viva esse momento, assim como eu estou vivendo, e assim como o André e toda a equipe da Linhagem Geek, todos os canais nerdolas, tá bom? Vamos lá, galera. Antes da gente falar sobre essa pauta, eu quero dar um recado muito importante pra você sobre o Renda Máxima, tá? O Renda Máxima, ele foi nomeado para um dos principais prêmios internacionais de investimentos, direto do berço do mercado financeiro mundial, o Reino Unido. O Renda Máxima acaba de ser indicado ao Investment Excellence Awards de 2025, em Londres. É uma premiação que reconhece consultorias financeiras que realmente fazem a diferença na vida de seus clientes com independência, excelência e resultado real. Você já imaginou ter acesso à estratégia de grandes milionários que conseguiram construir as suas rendas, as suas fortunas, as suas riquezas de forma planejada e organizada? Foi isso que levou o Renda Máxima a conquistar o reconhecimento fora do Brasil. E é isso que você encontra no programa Checkup Financeiro 1.0. É um método direto, prático e transformador criado por Diego Guimarães, que esteve aqui nos estúdios da Linhagem Geek junto com os seus sócios, com o João Paulo e com o Rodrigo, apresentando todo o projeto do Renda Máxima. O Diego Guimarães tem mais de 20 anos de experiência no mercado de investimentos, principalmente com foco no private e alta renda. E para quem quer o check-up financeiro? É para quem quer tomar decisões inteligentes com o próprio dinheiro, conquistar liberdade financeira e sair da dependência de bancos. É ideal para profissionais liberais, autônomos, investidores e famílias que buscam clareza, autonomia e crescimento sustentável. Se você quer segurança, estratégia e liberdade, clica no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado e descubra mais sobre o Renda Máxima. Vamos lá, galera, vamos lá. Provavelmente essa hora que você esteja assistindo esse vídeo, nós já estamos no cinema e o Esquadrão Nerdola está ao vivo, então não perca, vou reforçar. Hoje tem o programa, um dos programas mais especiais do ano, tá? Super Esquadrão Nerdola, Superman e depois Super Live com vários canais nerdolas. Vamos lá. Em recente declaração, James Gunn, diretor do novo filme e co-diretor da DC, definiu seu herói com palavras que vão além da ação e do entretenimento. Para ele, Superman é a história americana. É a história de um imigrante vindo de um outro mundo tentando construir uma vida aqui. Mas para mim, é principalmente uma história que diz que a bondade humana básica é o valor e algo que perdemos. Essa visão serve como base ideológica para o novo longa, que estreia em julho de 2025. A fala de James Gunn resgata um dos pilares centrais da mitologia do Superman, a metáfora do imigrante. Criado por dois filhos de imigrantes judeus, Jerry Siegel e Joe Shuster, nos anos 1930, o personagem nasceu carregando simbolismos de esperança em tempos de crise. Kal-El, o bebê kryptoniano que escapa da destruição de seu planeta natal para ser criado no interior dos Estados Unidos. Ele representa a jornada de quem busca um novo lar, carrega uma herança cultural distinta e tenta se adaptar aos valores da humanidade. Mais do que um herói de capa, ele é um espelho de experiência americana e, por extensão, humana.
Eu lembrei que ele foi criado por 2 judeus, você imagina, né? Quem fica sabendo isso hoje, né? Com todo o carinho, né? Dos militantes para com o que aconteceu em Israel. Eu acho engraçado que tá viralizando, né? Várias pessoas falando que elas pensam realmente militante e as outras ficam surpresas. Ué, mas é isso mesmo, né? Tem pessoas que a maioria desses militantes desse espectro, eles são absolutamente contra Israel e colocam o outro espectro como se fosse, né? Emula o outro espectro do que eles pensam. Eu acho interessante isso, eu lembrei. Tá viralizando entrevistas, né, da galera falando que o Hamas é um partido político e o que aconteceu em Israel foi um ato político. Eu só lembrei disso. E também pelo que o Superman representa, né? Superman representa muita coisa positiva e eu acho que é por isso que o James Gunn, por essa direção que o James Gunn tá indo. Olha só, eu fiz aqui um textinho sobre o Superman, porque obviamente vocês devem ter visto em algum vídeo, né, que a gente tem algumas observações, principalmente por uma torcida contra o Superman. Eu acho que é normal, faz parte do jogo, né? Eu estou observando pessoas que estão torcendo contra o Superman porque não gostam da linhagem geek e, consequentemente, não gostam do Superman. Porque não gostam do James Gunn, porque não gostam, porque ficaram tristes com a saída do Zack Snyder, porque não gostam do David Corenswet, ficaram tristes com a saída do Henry Cavill e tal, cada um tem seus motivos. Mas tem um outro ponto que depois refletindo eu pensei, por que realmente também tem pessoas torcendo contra o Superman? Justamente pelo que ele representa. Não tenha dúvida. Justamente por quem mais ele se assemelha na história humana. Quando você pensa no Superman e você vai tentar compará-lo a uma figura histórica que viveu nesta terra, quem que ele se parece? Responda nos comentários quem que o Superman se parece. Qual foi a inspiração para a criação do Superman? Qual que é a jornada? A jornada do Superman se parece com quem? Então também tem esse ponto, tá? E aí, galera, olha só, o Superman, ele é mais do que apenas um herói dos quadrinhos, né? O Superman, ele é o arquétipo máximo da esperança, da bondade e do idealismo humano. Os valores do Superman são universais e inegociáveis. Ele acredita na verdade, na justiça e na dignidade de todas as pessoas. Ao contrário de muitos heróis movidos... Essa parte aqui é muito interessante, tá? Ó, ao contrário de muitos heróis movidos por trauma ou vingança, o Superman, ele age por uma escolha ética. O ser mais poderoso da Terra, ele escolhe proteger as pessoas porque ele acredita na raça humana. Lembrou de alguém? Ó, ele poderia ser um tirano, mas opta em ser um guardião. É quase um ser divino que se compromete com a humanidade não por obrigação, mas por amor. Clark Kent, seu alter ego, reforça essa ideia. Mesmo com todos os poderes de um deus, Superman deseja viver entre nós como um igual, como um jornalista, como um vizinho ou como um filho. Em tempos de cinismo e desconstrução de ídolos, Superman continua sendo um símbolo daquilo que aspiramos ser em nossa melhor versão. Ele não é apenas um herói de ação, ele é um espelho moral. Seu maior poder não é superforça ou a visão de calor, é a capacidade de manter a fé na humanidade, mesmo quando ela falha consigo mesma. Em cada voo, em cada resgate, em cada palavra de encorajamento, ele nos lembra que ser herói começa com uma escolha, a de sempre fazer o certo, mesmo quando é o caminho mais difícil. Isso é o Superman. E aí, quando eu vejo todas essas características e tudo que o Superman representa, não tem como não se admirar por este personagem. E também não tem como perceber porque tantas pessoas não querem que o Superman faça sucesso. Vamos voltar aqui pro texto, galera, que diz assim, ó: o novo filme de Gunn pretende recuperar
a leitura otimista e inspiradora do Superman. Em oposição ao tom sombrio que dominou as versões mais recentes do personagem nos cinemas, como nas obras dirigidas por Zack Snyder, o diretor quer resgatar a essência luminosa do Superman, alguém que acredita nas pessoas, mesmo quando elas mesmas já não acreditam. Em suas próprias palavras, trata-se de reafirmar que a bondade, não o cinismo, é o que move os verdadeiros heróis. Além da figura do imigrante, Superman tem sido historicamente comparado a Jesus Cristo. Ambos compartilham narrativas de origem humilde, figuras paternas celestiais, sacrifício em nome da humanidade e o papel de guia moral. A simbologia do Superman como salvador é constante nos quadrinhos e nos filmes. Ele desce dos céus, oferece esperança, em um momento marcante de sua história, morre enfrentando o mal absoluto e depois ressuscita. Essa ressurreição, assim como no relato cristão, representa a vitória da vida sobre a morte e reforça a sua missão de inspirar. Superman, nesse contexto, transcende a ideia de poder. Ele é símbolo de fé, compaixão, responsabilidade e entrega. Não por acaso, sua história ressoa tão profundamente com milhões de pessoas no mundo todo. Quando James Gunn dá essa declaração do imigrante, automaticamente, por o James Gunn ele já ter se manifestado politicamente há um tempo atrás, e hoje a politização ela tá muito em voga, você automaticamente relaciona isso. Mas a gente não pode evitar e não pode fechar os olhos e ver que o Superman, ele é um imigrante. E isso está na história dos Estados Unidos. Inúmeros imigrantes dos Estados Unidos que vieram de outros países, que vieram de outros lugares, foram para os Estados Unidos e deram certo nos Estados Unidos. A gente consegue fazer uma lista gigantesca. Eu vou trazer um exemplo que também já virou pauta aqui recentemente, que é o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, ele é um imigrante. Ele veio da Áustria para os Estados Unidos e conquistou a vida nos Estados Unidos. E aí, o que o Arnold Schwarzenegger fala nessa entrevista? De forma legal, sem prejudicar as pessoas. E tem uma fala do James Gunn que é muito importante, que é o seguinte, ele fala, sim, é sobre política, né? Aí ele fala o seguinte, mas em outro nível, o filme também é sobre moral. E aí ele entra mais no aspecto do Superman, né? Você nunca mata, não importa o que aconteça, que é algo em que o Superman acredita, ou você tem algum equilíbrio no assunto, como a Lois Lane acredita. Ele, na verdade, é sobre o relacionamento deles e como opiniões muito diferentes sobre crenças básicas de moral podem afastar duas pessoas. Aqui que eu achei que o James Gunn ele foi muito esperto na abordagem. Ele falou, sim, é sobre política, vem a militância. O olho desse tamanho, né? Olha, o Superman, será que o Superman a gente vai conseguir também? O James Gunn falando, é sobre política. Só que ele fala, mas em outro nível. E aí ele aborda essa questão que a gente tá discutindo do Superman imigrante e dele ter a moral. A moral do Superman é o grande superpoder do Superman. Por isso que eu acho que ele foi ligeiro. Aqui, lembra do ligeiro? Uma palavra antiga. Eu achei que o James Gunn foi ligeiro. Fala, não, tem política sim no filme, mas em outro nível. Então, a gente só vai saber essa resposta ali depois do filme. Mas eu tô achando que isso aqui foi uma forma estratégica de você não chamar os militantes lacrate, mas você falar que tem política, tem discussão política no filme. Em um momento em que tudo vira política. Você usar a camisa da seleção brasileira vira política. Então eu acho que ele foi esperto aqui. Aí é lógico, vamos porque aqui não tem nada que a gente tá acostumado, como por exemplo no Quarteto Fantástico. Zero. Ele nunca falou, James Gunn nunca falou, esse Superman aqui vai ser muito diferente dos outros. Ele nunca falou isso. Ele tá sempre trazendo a essência do Superman, inclusive nesta frase. Então eu acho muito difícil a gente ter uma lacração pesada neste filme. Pode ter? Pode.
Mas pelo que a gente tá observando, sempre está se divulgando o personagem Superman. Tanto que o primeiro título era Superman, o legado. O legado do Superman. Qual que é o legado do Superman? A moral do Superman, né? Esse é o grande legado. Então eu acho que o James Gunn vai por esse caminho. Claro, o filme pode ter um monte, né? Quartos, stickers, né? Colantes em quartos, pode. Mas a gente vai trazer se tiver. Mas pelo que parece, não vai ser o que a gente tá acostumado nesses 4 anos de Linhagem Geek. O André, ele falou no começo do vídeo que temos que ter muito cuidado, que política não significa lacrate. Afinal, Exato. O Capitão América... O Capitão América é um personagem criado dentro de um contexto político. Exato. Não tem como você falar de Capitão América sem você falar de política. Isso significa que é lacração? Não. Exato. O primeiro Vingador tem lacração? Não, mas tem política pra caramba. Guerra Civil tem lacração? Não, mas tem política pra caramba. Soldado Invernal? Não, mas tem política pra caramba. O Lex Luthor, nos quadrinhos, já foi presidente dos Estados Unidos. Tem como alguém ser presidente dos Estados Unidos sem falar de política? E dá pra perceber claramente que o Lex Luthor vai usar todo o seu aparato financeiro para manipular opinião pública. E manipulação de opinião pública, o que é? Política. Mas o interessante disso tudo é que quando você discute política dentro do universo do super-herói, você tá trazendo pra realidade. Isso. Como seria? É o que a gente sempre brinca, né? Como seria se algum desses super-heróis existissem? Porque é lógico que ia ter alguma interferência política. Mas aí depende de como você utiliza a política na história. Que aí a gente fala de política identitária, lacrate, né? Junto com uma história ter política. Isso. Simplesmente isso, cara. Então eu acho que o James Gunn tá indo por... Eu não sei. Porque é interessante você abordar, como eu disse no início, né? O Superman vai ser uma figura importantíssima no mundo inteiro. E a gente vai ter medo do Superman. Governos teriam medo do Superman. Quem tem controle sobre o Superman? Governo. Então, facilmente você tem várias histórias políticas com o Superman. Ter o Superman num país é pior que uma bomba atômica. É claro, muito pior. Né? E só o fato do James Gunn já colocar o Superman parando uma guerra que não seja nos Estados Unidos, isso já é um problema geopolítico. Só que o Superman, ele é um cidadão americano, mas ele não responde pelo governo americano. Só que automaticamente, por ele parar esta guerra, isso será usado contra ele politicamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, claro, o James Gunn, quando ele lança a palavrinha imigrante, já acende a sinalização. Só que não é porque teremos política envolvida no filme que significa que teremos lacrate. E de verdade, galera, eu ainda acho que teremos lacrate, tá? Talvez aqueles easter lacres, sabe? Ali no fundo, uma frasezinha aqui. Eu não estou isentando isso, tá? Não estou isentando. Pode ser que não tenha no Superman, mas pode ter no The Authority, pode ter nos Lanternas. O The Authority já foi cancelado, né? Tá numa novela aí. Pode ter em Temícera. Pode ter. O Matt Reeves, pra quem não se lembra, colocou a lacratezinha na Mulher Gato. Sim. Né? Os brancos, milionários, privilegiados e etc. Colocou. Mas isso torna o Batman dele ruim? Não. Mas é um ponto que quebra um pouquinho ali, principalmente pra nós, nerdolas. E a gente sempre falou aqui de produtos que, apesar de terem lacrates, são bons, têm qualidade. Isso. E aí tem produtos que só tem lacrate, como a própria Coração de Ferro. Então, isso aí, a honestidade vai estar sempre aqui. Vocês podem ter certeza disso aí. Se tiver lacrate no Superman, vamos falar. Vamos apontar. E vai ter um vídeo só pra isso, com lacração na thumb. Perfeito. Bom, galera, é o seguinte. Vista a sua camisa do Superman, tá? Vista a sua camisa do Superman. Vai pra faculdade com a camisa do Superman. Vai na padaria, vai no restaurante. Vai no date. Vai no date com a camisa do Superman. Faz isso. Vamos povoar o mundo com o Superman.
E eu espero você hoje no Esquadrão Nerdola, tá bom? Às 18 horas. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.